É uma grande alegria estar com vocês. Eu desejo que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com a vida de todos vocês. É uma alegria estar aqui de volta. Eu estive na ordenação de Saor e a alegria que eu vejo de ver como as coisas foram caminhando e crescendo, e a presença de cada um de vocês aqui para ouvir da palavra do Senhor, para cultuar a Deus, isso me alegra muito o coração, porque é um testemunho da ação de Deus na vida de vocês. Deus seja louvado por isso. Eu trago o abraço do Ministério Fiel. Nós existimos para apoiar a Igreja de Deus, existimos para que igrejas possam ser saudáveis, então fornecemos recursos para isso. E também trago um abraço da Igreja Batista da Graça de São José dos Campos. Nós temos buscado estar próximo do Saor, conforme podemos ajudar, e intercedemos por vocês para que o Senhor continue a multiplicar a graça de Deus na vida de vocês. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre aquilo que está na primeira página da sua Bíblia. Se você quiser abrir a sua Bíblia, em Gênesis 1. Gênesis 1. E eu vou estar lendo da mãe, tá? Eu sei que vocês estão usando a versão mais atualizada aí, a NAA, eu vou estar lendo a senhorinha mãe, versão ARA, tá bom? Que lá a gente usa a senhorinha ainda. Mas abra a sua Bíblia em Gênesis 1. E enquanto você abre, deixa eu atiçar a sua curiosidade. Quanto poder você acha que uma separação pode causar? A separação do quê? Não separação de casais. Pensa em quanto poder uma separação de talvez dois elementos possa causar. Imagina o que seria pegar um TNT e colocar nessa sala. Qual que seria o estrago disso? Agora imagina 20.000 toneladas de TNT. Esse foi o poder, essa foi a energia que a primeira bomba atômica produziu. E se você assistiu o filme Oppenheimer, você viu a dramatização daquilo. O poder devastador daquela bomba que foi descoberta. E o mais impressionante é que aquele poder todo de devastação veio porque houve uma reação em cadeia onde estava separando elementos que são invisíveis aos nossos olhos. Você pega um fósforo e não tem muito lá, é um foguinho. Mas em uma coisa totalmente invisível, que foi separada, um núcleo de um átomo, você tem uma bomba atômica. A destruição então foi tão grande que Oppenheimer citou um texto hindu que diz: agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. Porque ele conseguiu perceber as consequências que aquilo teria no mundo. E é mais ou menos assim que nós vemos separação e divisão. Nossa visão é principalmente negativa quando nós ouvimos o termo separação. Nós pensamos, por exemplo, em união como algo que procede de Deus e separação como algo que procede do diabo. Nossa cultura vê a união como algo ruim e separação como algo, união como algo bom e separação como algo ruim. Pensa na música do John Lennon, Imagine. A geração mais nova eu nem sei se conhece mais, então já começa a mostrar a minha idade um pouco aqui. Mas a música diz, né? Imagine que não há paraíso, é fácil você tentar, nenhum inferno embaixo de nós, sobre nós somente o céu. Imagine todas as pessoas vivendo para hoje. Imagine que não há países, não é difícil de fazer. Nada para matar ou morrer, nenhuma religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu espero que você um dia se junte a nós e o mundo será como um só. Essa era a esperança de John Lennon, uma pessoa altamente agressiva que se divorciou 2 vezes. O mundo não consegue lidar muito bem com união e separação. Tanto que Einstein, quando viu a bomba atômica, ele disse que o problema não estava na bomba atômica, mas no coração do ser humano. E nós somos uma humanidade marcada por separações horríveis. Pensa no Holocausto,
no apartheid na África do Sul, no racismo, na escravidão. Pensa nas separações que as pandemias causaram, seja da gripe espanhola 100 anos atrás, seja do coronavírus, nosso século. Então a pergunta que eu quero fazer para você é: como Deus lida com separação e união? E como isso é extremamente importante para que nós possamos aprender a viver a vida cristã. Então, você já abriu sua Bíblia em Gênesis 1:1. Vamos ler a palavra de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus. Olha que cenário desolador que nós temos. Nosso texto bíblico diz que no princípio Deus cria os céus e a terra, mas a terra está numa condição inóspita, uma condição ruim, uma condição desorganizada, sem forma, e desabitada, sem vida, vazia. Densas trevas e águas sem fim. Você já foi em alto mar? Alguém aqui já foi em alto mar? Não sei se foi pescar, se foi para um cruzeiro. Eu tive a experiência de ir para alto mar em um cruzeiro. E a visão à noite é uma coisa, ao mesmo tempo, maravilhosa e assustadora. Porque você não vê nada. É só água e escuridão. E passa aquele frio na sua espinha que você sabe que se eu cair aqui, já era. Já era. A terra era assim. Só trevas e água. Nenhuma vida conseguia existir naquilo. E então Deus olha para aquela situação da terra e Ele começa a agir. O Espírito dele começa a pairar como se fosse uma águia sobre as águas. E Deus começa a falar. E já no princípio nós descobrimos o Deus que cria por sua palavra no poder do Espírito. O Deus que cria por sua palavra no poder do Espírito. Mas eu quero que você repare como Deus faz essa criação e essa organização. Veja o que acontece no versículo 3 ao 8 e note a ocorrência da palavra separação no texto bíblico. Versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Você reparou o que Deus faz? Nos primeiros 3 dias de criação, Deus cria organizando, separando. No primeiro dia, Deus cria a luz e separa a luz das trevas. Deus cria o ritmo do dia. Tarde, manhã, noite, dia. No segundo dia, Deus separa as águas que estão nos mares, nos oceanos, das águas que estão no firmamento ou nos céus. E no terceiro dia, Deus vai e separa as águas para que surja a porção da terra seca e lá cresça a vegetação. Então, nos 3 primeiros dias, Deus está lidando com o primeiro problema. A terra estava sem forma, desorganizada. Deus dá forma à terra, separando os elementos. Nos próximos 3 dias, dia 4, dia 5, dia 6, Deus vai agora
encher a terra. Ele vai encher paralelamente aquilo que ele separou. Então, no quarto dia, Deus enche o que ele separou no primeiro dia. No quarto dia, Deus cria os luminares, sol e a lua, para ocuparem o dia e a noite. No quinto dia, Deus vai encher os céus e os mares com aves e peixes. E no sexto dia, Deus vai criar os animais para ocupar a terra. Animais que foram separados e criados segundo as suas espécies. E Deus vê aqueles animais e cria uma espécie especial, separada, distinta. Uma espécie criada à sua imagem e semelhança. Do pó do barro, Deus forma a humanidade. E esse Deus vem nessa humanidade e cria mais uma distinção, uma separação entre homem e mulher. E Deus, então, abençoa a sua criação para que aquela vida multiplique, encha e multiplique sobre a terra. Então perceba como o nosso Deus age. Ele separa. Deus é um Deus que separa luz de trevas. Separa as águas, separa os animais, separa o ser humano para si. E essa separação que Deus cria é muito boa. Sabe por quê? Nós vamos descobrir que justamente os problemas que vão acontecer de Gênesis 3 a 11 são problemas de rupturas de coisas que deviam ficar separadas. Então, se você for em Gênesis 3, se você lembra, ou se você não sabe, em Gênesis 3 acontece a queda do ser humano, onde Adão e Eva pecam contra o Senhor, comendo do fruto proibido, o conhecimento do bem e do mal. A primeira falha é a falha de Adão, não de Eva. Adão foi chamado para lavrar e guardar o jardim. O que é guardar? Guardar é separar as coisas que têm que ficar do lado de fora, para o lado de fora, e não deixar elas entrar. Adão falha em separar e proteger a sua esposa. E Eva também falha em reconhecer uma distinção importante. A serpente chega até Eva com uma promessa falsa. Se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. E Eva, que já tinha sido criada à imagem de Deus, quer tirar uma separação. Uma separação que nunca vai ser tirada. A separação entre Criador e criatura. Jamais essa separação pode ser unida. Deus vai ser sempre Deus. E as criaturas sempre criaturas. Mas Eva quer romper essa separação e toma do fruto. E nisso, eles sofrem o juízo de serem separados de Deus e separados do Éden. São expulsos. Eles são retirados daquele lugar que eles deveriam ficar. E conforme nós avançamos em Gênesis, nós vemos os problemas da separação aumentando, até que a violência vai surgindo de tal forma que em Gênesis 6, a coisa se torna o ápice da impiedade. E o ápice da impiedade é registrado em Gênesis 6 como uma união profana. Uma união entre os filhos de Deus e as filhas do homem. E há várias interpretações para o que é filhos de Deus e filhos do homem. Você pode perguntar para o Saul depois. Ele vai saber responder para você. Mas meu ponto não é exatamente quais são os filhos de Deus, se são os anjos, se são reis. O ponto é que o texto fala claro, essa união não poderia ser. Essa união profana mostra que o homem estava se unindo no mal. E a terra estava cheia de violência. O que Deus faz? O que vem depois disso? O dilúvio. Deus é como se ele falasse para a humanidade:
Vocês querem tirar os limites que eu coloquei? Vocês querem tirar as separações boas que eu coloquei? Tá bom, eu vou tirar. Deus tira a separação entre as águas de cima e as águas de baixo. O que nós temos é o dilúvio, uma anticriação. A terra volta a ser sem forma e vazia, trevas e água. Só que Deus é misericordioso. Deus, em salvação, separa para si uma família de Noé, e coloca essa família numa arca junto com animais, e essa arca vai estar separada das águas para ser preservado do juízo e do dilúvio. As águas secam, Noé e sua família descem, multiplicam, e chega então Gênesis 11, e nós temos um novo problema de união profana em Gênesis 11. O que nós temos em Gênesis 11? Nós temos a Torre de Babel. O que é a Torre de Babel? Os seres humanos se unindo e falando: vamos construir uma torre para engrandecer nosso próprio nome. É uma união no orgulho, provavelmente uma união na opressão também. Os termos utilizados são os mesmos termos que nós vemos no Êxodo, de construir com tijolos e assim por diante. Muito provavelmente, essa torre foi construída por escravos. É uma união na maldade. E o que Deus vai? Deus vem em juízo. Enquanto o homem quer se exaltar, Deus vem em juízo e separa a humanidade e as línguas para que os homens encham a terra. Mas Deus vai preservar uma família desse juízo. Deus é misericordioso e Ele vem e chama para si um homem chamado Abraão. E Deus separa Abraão do resto. Deus fala para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu vou te mostrar. Ele é separado do que vem antes para ele constituir povo de Deus. Deus, inclusive, dá um sinal para Abraão para demarcar a separação da linhagem dele dos outros povos, que é o sinal da circuncisão. Então perceba bem, Deus sabe lidar muito bem com separação e união. Deus separa para o bem, nós misturamos para o mal. Deus une para o bem, nós separamos para o mal. Eu quero ver, de forma mais específica, 2 pontos com vocês, conforme nós pensamos mais profundamente sobre isso. O primeiro ponto é: Deus nos separa das trevas. E o segundo ponto é: Deus nos separa para a luz. Deus nos separa das trevas, Deus nos separa para a luz. Mas é importante ressaltar que o texto de Gênesis está falando literalmente sobre escuridão e luminosidade. Só que conforme a Escritura avança, essa metáfora, essa ilustração de dia e noite, começa a ser utilizada para representar o que acontece no dia e na noite. O dia é um lugar de clareza, de revelação, das pessoas fazendo o que é certo. A noite é o lugar das pessoas tropeçarem, de fazerem o que ninguém quer ver. E dia e noite começam a assumir conotações morais entre bom e mal. Luz, bom, trevas, mal. Tanto que nós vamos ver no Novo Testamento utilizando a linguagem de trevas como uma linguagem relacionada ao mal e luz como relacionado a Deus. Só que esse princípio que de Deus separa, ele percorre por toda a Escritura. Então, primeiro ponto, Deus nos separa das trevas. Todos nós, eu, seu pastor, cada um de vocês, seus familiares, seus amigos, toda a humanidade, conforme nós lemos sobre o pecado original, agora há pouco, todos nós nos unimos na rebelião de Adão e Eva. E nós queremos ultrapassar o limite e sermos Deus. Nós todos queremos ser aqueles que definem o que é bem ou mal para a nossa própria vida. Sem Cristo,
O ser humano define para si mesmo o que é certo e errado. E isso é uma prerrogativa do Criador e não da criatura. Mas se você for para cada pessoa que não conhece Jesus, eles vão viver segundo seu próprio entendimento. É como se fosse o livro de Juízes, cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Só que isso, amados, é a essência do pecado. A raiz do pecado é essa rebelião de querermos ser Deus sobre as nossas próprias vidas, de querermos romper a separação boa que Deus criou. E o resultado disso que nós achávamos que nós teríamos mais liberdade, é que nós acabamos escravizados pelo pecado que nos seduziu. A Escritura nos diz que nós somos escravos do pecado e do diabo. Ou seja, a liberdade que nós queríamos romper é justamente o que nos aprisiona. E Deus, na Escritura, trabalha para libertar um povo do juízo. Como nós vimos, ele fez isso com a família de Noé. Ele fez isso com a família de Abraão. E novamente ele vai fazer com a descendência de Abraão, com a nação de Israel. Israel também acabou escravizado, literalmente, no Egito, por causa da sua idolatria. Eles começaram a obedecer ao Senhor, mas logo se corromperam. E depois sofreram o juízo da escravidão. Mas Deus foi e é misericordioso. Deus foi e separou para si um homem, chamado Moisés. E Deus separou Moisés por 40 anos, para depois enviá-lo. Para que Deus chegasse até Faraó, através de Moisés, e dissesse: deixe o meu povo ir, separe o meu povo daqui. Meu povo precisa ser separado deste povo. Faraó não quis ouvir. E o que acontece então é que Deus começa a derramar juízo sobre o Egito. E juízo após juízo, Deus começa a deixar mais claro quem é o seu povo e quem não é o seu povo, especialmente nas últimas pragas que não alcançam a terra onde Israel está. Até que a última praga, a pior delas, Deus determina que vai vir em um juízo aterrador sobre toda a terra do Egito. Todo mundo que estivesse no Egito estaria debaixo da vinda do anjo da morte, a menos que você separasse a sua casa através do sangue do Cordeiro. Se você observasse e cresce na palavra de Jeová, que disse para as famílias sacrificarem um cordeiro, pintarem os umbrais da sua porta com o sangue e celebrarem a festa da separação, a festa dos pães asmos, a festa do nós vamos sair daqui a pouco. Então não dá para fermentar nada. E Deus vem em juízo sobre o Egito, assim como ele veio sobre o Éden, assim como ele veio sobre Babel. Mas aqueles que estavam unidos debaixo do sangue do Cordeiro foram salvos. E Deus então separa o seu povo de Israel e conduz o seu povo até a terra prometida. Deus os transporta, como assim por dizer, do império da escravidão para a terra prometida. E essa é uma história de cada um de nós. Nosso mundo vive em trevas. João 3,19 diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A humanidade não só une-se com as trevas, a humanidade sem Cristo ama as trevas. Porque quem pratica o pecado
quer praticar isso à noite, por assim dizer, escondidos em trevas. Mas Deus é misericordioso e Ele apontou um caminho de salvação, um caminho de separação. Colossenses 1, 13 e 14 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Deus nos tira e separa do império das trevas e nos transporta e une com o reino do Filho do seu amor. Deus executa a salvação através do Cordeiro e do sangue do Cordeiro, através de Jesus Cristo, para qual aquele Cordeiro apontava. E Deus também separa Jesus para si, para viver uma vida santa, Deus homem encarnado. E Jesus anda sobre essa terra sem se poluir com as trevas e entrega sua vida para a morte mais vergonhosa e separada que tinha da época, a crucificação. Ele morre para que nós possamos receber não o juízo de Deus, mas sermos unidos com o Filho de Deus em salvação. Quero fazer uma pergunta para você que está aqui. E a minha pergunta pode ser para você que frequenta a igreja há muito tempo, ou para você que não frequenta a igreja há muito tempo, para você que se considera um cristão, ou para você que não se considera um cristão. Naquele dia que vai chegar, onde Deus, que é justo e criador, vai trazer toda a humanidade ante si para julgar as ações dos homens, vai ter trevas no seu coração? Será que você vai conseguir chegar diante de Deus e falar: Deus, eu me separei totalmente do mal, eu nunca cometi nenhuma maldade, nenhum pecado? Se nenhum de nós pode falar isso, nós não podemos então nos separarmos para Deus por nós mesmos. Nós precisamos estar debaixo do sangue do Cordeiro, separados e escondidos no Cordeiro. Jesus disse: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E hoje, se você ainda não tomou essa ação, se você se arrepender dos seus pecados, se você confessar o seu mal, e se você se voltar para Jesus em arrependimento e fé, você pode encontrar salvação, ser separado da escravidão do pecado e do mal, e ser transportado e unido com o reino do Filho e do amor de Deus. Se você nunca ouviu essa mensagem e quer saber mais sobre Jesus, você pode procurar a mim ou o pastor Saó ao final do culto. Nós ficaremos felizes em conversar com você sobre o Evangelho. Esse é o primeiro ponto, Deus que nos separa das trevas. Meu segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês é mais para vocês que já dizem ser cristãos. Deus nos separa para a luz. Efésios 5:8 diz: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Deixa eu pegar a história sobre separação. Lembra como Deus vem separando um povo para si? Ele chama Abraão, leva Abraão à sua terra prometida, liberta o povo de Israel do Egito, leva para a terra prometida, e lá no caminho do deserto, Deus separa uma tribo para si, a tribo de Arão, a tribo dos levitas, e dá para os levitas uma tarefa: ensinarem o povo a distinguir entre o puro e o impuro. Levíticos 20, 24 a 26 diz: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Fareis, pois, distinção entre os animais limpos e os impuros. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Deus coloca na própria dieta alimentar de Israel um símbolo entre a separação do que é puro e o que é impuro. Eles não podiam comer um bacon gostoso, igual você pode comer. Mas isso era para lembrar eles
que eles tinham que se consagrar ao Senhor. Eles não podiam ficar misturando-se com os outros povos. Eles tinham que se manter puros e não se misturar com a idolatria dos países vizinhos. Mas se você ler o Antigo Testamento, começa em Juízes, começa em Êxodo, o povo não consegue, porque o coração do povo é duro. E rotineiramente Israel se entrega à idolatria, a uma mistura profana. E isso mancha aquilo que Deus chamou Israel para ser, porque Deus separa Israel e falou: olha, vocês vão ser uma nação santa para mim, um reino de sacerdotes, um reino de pessoas que vão mediar a minha presença e a minha bênção para o mundo. Mas para isso vocês precisam ser uma nação santa. E Israel falha, amados. E chega até o ponto onde o mesmo Deus que é justo contra os gentios é justo contra o seu povo. E Deus manda tanto Israel quanto Judá para o exílio. Eles são separados em juízo da Terra Santa. Deus é misericordioso. E lá no exílio, Deus começa a falar pelos profetas, especialmente pelo profeta Ezequiel, de um tempo em que o templo que foi destruído seria restaurado, e que novamente o sacerdócio seria restaurado, para que pudesse fazer separação entre o santo e o profano. E quando isso acontecesse, o templo fosse restaurado, fizesse separação entre o santo e o profano, a glória de Deus ia descer e abençoar o templo e aquele povo. Israel constrói um outro templo separado ao Senhor, mas Deus não desce em glória. Deus desce no templo que é Cristo Jesus em glória, e Cristo tabernacula entre a gente, Ele anda entre a gente, Ele tabernaculou entre nós. A glória de Deus é vista em Cristo Jesus, que é separado, porque Ele nunca misturou o puro com o impuro. E a glória de Deus é cumprida no povo de Cristo, no corpo de Cristo, inclusive em nós gentios, aqui no Brasil, milhares de quilômetros de distância de Israel. Deus vem novamente e separa um povo para si, a igreja, como pedras vivas de um templo do Espírito Santo para habitar. E é por isso que Pedro vai aplicar as promessas de Israel para nós. Ele vai dizer: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Igreja Batista Reformada de Jundiaí. Você que está me ouvindo agora, seja aqui ou seja pela gravação, você é chamado a ser separado para Jesus. Você é chamado a evitar uniões profanas. Você é chamado a não se misturar com o mal, porque você não pode ser luz para o mundo se você estiver misturado com as trevas. E nós precisamos entender isso, amados. O maior impacto que vocês como igreja e vocês como cristãos vão ter no mundo não é pela semelhança do mundo, é pela diferença do mundo. É por uma separação notória de caráter, onde vocês, como Paulo diz, são filhos da luz. E a expressão aqui é um hebraísmo, é como se a luz tivesse concebido um filho, e você é esse filho, filho da luz. Você deve viver como luz neste mundo. Eu quero então convidar você, através da palavra de Deus, a refletir o que na sua vida não está consagrado ao Senhor. O que você ainda tem misturado trevas com a luz? Será que suas palavras são palavras de verdade e luz ou de mentira? Será que frequentemente você conta uma mentirinha branca e isso não se importa? Ou você mente de forma às vezes pior?
Será que o seu procedimento é íntegro em todas as suas relações ou é obscuro? Você faz coisas debaixo do pano, no seu trabalho. Será que a forma como você trata o seu cônjuge, se fosse filmada e colocada na luz, ia ser mostrada para o mundo como o amor de Cristo pela igreja e da igreja por Cristo? Ou como trevas? Será que a forma que você se relaciona com os mais velhos, com os seus pais, com as autoridades, é uma posição de honrá-los, mesmo quando eles estão errados? Ou uma posição de rebelião? Será que nosso coração está contente com as coisas que Deus nos deu? Ou será que nós continuamente cobiçamos o dos outros e o nosso coração repleto de desejo, de ganância? Amados, será que vocês, como igreja, vão impactar essa cidade porque vocês vão querer ser parecidos com eles? Ou porque vocês vão se mostrar diferentes deles? Separados para Deus. Mas aqui está um perigo, que é o perigo que Israel caiu, especialmente os fariseus, e Pedro caiu. Existe um espectro que nós precisamos equilibrar. Existe uma forma de você pegar a separação que é a Deus e levar ela até um extremo onde a sua separação do mundo se torna física. E você cai no monasticismo, você cai no isolacionismo, você não tem mais nenhum relacionamento com o mundo. E é aqui que nós precisamos aprender novamente como Deus lida com separação e união. Deus separa, organiza a terra para encher e abençoar. Separa para abençoar. Quando Deus chama Abraão, Deus fala: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, a ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão é separado como o povo de Deus, para que ele possa ser bênção para aqueles que não são povo de Deus. Abraão é separado e abençoado para que ele possa ser bênção para todas as famílias da terra. E nós muitas vezes temos dificuldade nessa segunda parte. Nós concordamos rapidamente com a separação do mundo, especialmente aqueles mais tradicionais. Mas nós caímos naquele extremo de uma igreja que existe só para si. Uma igreja cujo coração é só voltada para dentro. Uma igreja que só pensa nos seus próprios problemas. Cristãos que só pensam em suas mazelas. E se esquecem que a nossa consagração a Deus é para o outro. A nossa consagração a Deus é para abençoar todas as famílias da terra. Porque vamos ser bem explícitos, como Deus fala em Jó, a sua integridade não aumenta nada em Deus. Você não deixa Deus mais glorioso ou mais santo por causa da sua santidade. Deus não precisa de nada de você. Deus quer a sua santificação, mas Ele não carece dela. A sua santificação tem um objetivo prático, para abençoar a sua vida e abençoar a vida dos outros. É aqui que nós somos chamados a sermos luz. E é por isso que nós vemos no Novo Testamento Pedro com dificuldade com isso. Né? Se vocês lembram, Pedro tem uma visão de um monte de animal impuro. Mas Deus, por toda a vida eu separei puro de impuro. E agora Deus está falando: mata e come esse animal impuro. E Deus estava ensinando agora para Pedro e para a igreja que era hora de eles parar de um isolacionismo onde você se vê como o único povo de Deus e ir para fora alcançar aqueles que ainda não fazem parte do povo de Deus. E Isaías já profetizou isso. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco digo o eunuco: eis que sou uma árvore seca. Deus fala para o estrangeiro, para o egípcio inclusive, Deus fala: eu vou chamar de meu povo e abençoá-los através do meu povo.
Então isso nos leva a corrigir o equilíbrio, mas você também pode ir muito para o outro lado. Você quer ser tão bênção para o mundo que você começa a negociar a sua santificação. Você se torna como Salomão, querendo ser sábio. Você faz vários casamentos políticos e incorre em idolatria, porque isso parece sábio politicamente. Você negocia princípios para estar mais próximo das outras nações. E daí você falha em abençoar, porque você não abençoa sendo igual, mas sendo diferente. E aqui está o desafio para vocês. Não serem o extremo que se isola, não ser o outro extremo que se mistura, mas ser separados para abençoar. E isso se aplica a tantas coisas, amados. Aplica-se à sua vida. No seu trabalho, talvez seja uma situação muito difícil, talvez tenha muitos pagãos lá e as conversas, especialmente de homens muitas vezes, é horrível. E a tentação, você é só se separar, não construir pontes. Mas você é chamado para abençoar. Então, de alguma forma, você precisa rogar a sabedoria para Deus para não se contaminar, não sentar na roda dos escarnecedores, mas construir pontes para poder trazer a palavra de Deus. Isso se aplica na criação dos seus filhos, amados. Porque pais são muito tentados aos extremos, especialmente ao extremo de isolar o seu filho e separar ele do mundo, desse mundo mau, esse mundo tenebroso, esse mundo em trevas. E você cria filhos que entendem que santificação é ser separado relacionalmente do mundo e não moralmente do mundo. São crianças que, quando chegam numa situação que elas são conflitadas, no ensino médio, na faculdade, com um monte de gente incrédula, eles não desenvolveram anticorpos, não desenvolveram barreiras, não desenvolveram sabedoria para saber como ser santo no meio do mundo. Por outro lado, os pais também vão e entregam seus filhos a tudo que a TV ensina e depois se perguntam por que meu filho é mundano. Achar esse equilíbrio também se aplica à nossa criação de filhos. Como criar filhos que entendem que eles são separados para Jesus, mas que ele ainda assim tem que levar as boas novas para os seus amiguinhos. Eles têm que recusar as propostas ruins dos seus amiguinhos, sem cortar todos os relacionamentos da vida deles. Isso se aplica a todos nós, amados. Porque sejamos sinceros, conforme você vai progredindo na sua idade cristã, por assim dizer, é muito mais fácil todos os seus relacionamentos serem com cristãos. Não é? Daqui a pouco você vê, eu não conheço nenhum incrédulo. Eu não consigo evangelizar, porque eu não tenho relacionamento com ninguém. E aqui está o nosso chamado, amados, de reconhecer que se alguém antes não tivesse se separado para o Senhor e rompido a barreira para trazer a bênção das boas novas, você não teria conhecido a Cristo. E você é chamado a fazer o mesmo. Você é chamado a ser santo em meio a pecadores. Estar no mundo, mas não ser do mundo. Você é chamado a entender, a viver como Cristo, que conseguia andar no meio de publicanos e meretrizes e não se macular. E esse é o grande desafio. Nós temos que tomar cuidado de não cairmos na tentação de pensarmos que santidade é sermos igual aos fariseus, que criam uma artimanha religiosa para si e se separam de todo mundo, ou de ser igual aos saduceus, que eram basicamente mundanos, mas achavam que eram religiosos. Nós somos chamados a entendermos corretamente separação e bênção. Por quê, amados? Porque a separação correta, a separação que Deus nos fala para ter, o poder dela não é de 1000 toneladas de TNT. O poder da separação a Deus é um poder de agitar o mundo para a glória de Deus.
é um poder para curar. E eu quero convidar você a se consagrar ao Senhor e ser bênção para o mundo. Vamos orar? Senhor, nós glorificamos Teu nome porque o Senhor nos separou para Si. Nós não podíamos nos separar para Ti mesmo porque nós somos falhos. Nosso coração pecador tem trevas, Senhor. Mas nós rogamos que o Senhor nos ensine a como vivermos e andarmos na luz, como filhos da luz, como filhos do Senhor. Guia-nos, Pai, para que nós possamos viver de forma diferente nesse mundo, para sermos bênção para esse mundo. Eu rogo isso no nome do nosso precioso Salvador, Jesus. Amém.